O Aliança estreou com derrota na Copa São Paulo Júnior, jogo disputado ontem à noite contra o Atlético Mineiro. Perdeu por 3-1. O Aliança chegou a abrir o marcador fazendo 1-0 e depois tomou a virada. O Atlético tem uma fortíssima divisão de base, tem formado bons jogadores e o Rubens, o meia, que fez 2 dos 3 gols do Atlético, é considerado uma joia. Um jogador muito promissor por todos lá na cidade do Galo. Ouvi muita gente avaliar o Aliança pelo resultado e pelo desempenho que ele teve no jogo. E as avaliações eram ruins. Ah, time fraco. Ah, não tem perna para jogar. Ah, como é que pode? Um time sai na frente e leva uma virada dessa. A avaliação faz parte de um grupo de pessoas que não acompanham o dia a dia. Ou que não sabem que dentro das dificuldades existentes, o Aliança cria alternativas e alternativas muito positivas. O fato do Aliança estar na Copa São Paulo já é uma grande vitória. O fato de captar jogadores, não só de Maceió, mas também do interior e de outros estados, também é algo muito positivo. Mas é preciso que se saiba que a diferença estrutural entre Atlético e Aliança, ela é cavalar. Ela é gigantesca. E olhe que o Aliança está calçado, tem feito um trabalho absolutamente calçado em princípios científicos. O convênio com a Universidade Federal de Alagoas é importantíssimo. Aí os com menos conhecimento vão dizer, tá vendo? Não adianta nada, um convênio com a UFAL está adiantando de quê? É até engraçado esses questionamentos, porque não significa que um convênio com a UFAL vai fazer o time ser o melhor time de base do país. Pelo contrário, vai significar que você vai dar lastro, vai dar base, vai dar cientificidade a um trabalho, que é muito bom. Mas o principal, por que o Aliança não ganhou o jogo? Ou por que o Aliança sai na frente e não tem perna para aguentar o Atlético? Ou não tem a condição de segurar o time do Galo? É muito simples. Qualquer pessoa que acompanha a base vai saber disso. O Atlético faz no ano, pelo menos, uns 50 jogos, entre Campeonato Mineiro, copinhas a serem disputadas, não só a Copa São Paulo, mas a Copa BH e tantas outras copas pelo país, campeonatos brasileiros dessa categoria, Campeonato Mineiro dessa categoria. E notem uma diferença fundamental. O Aliança, se muito fizer, faz 20 jogos na temporada, contra 50, 60 do Galo. E por que o Aliança não aguenta um jogo como aquele de ontem? Por conta de uma coisa chamada intensidade. Os jogos em que o Aliança disputa, normalmente, são jogos de uma baixa exigência de qualidade. Quando muito, você tem um jogo com a Agrimac, tem um jogo com o CRB, tem um jogo com o 7 de Setembro, com equipes mais tradicionais e com um melhor trabalho de base. Mas normalmente são jogos em que a intensidade não é a exigência principal. E sem a intensidade, sem o intercâmbio e jogando pouco,
você vai desenvolver muito pouco um grupo como este do Aliança. Hoje, no programa da CBN, nós tivemos uma discussão sobre isso e sobre o CSA não disputar a Copa Alagoas, que cai também no colo do que o Aliança enfrenta de dificuldade. Ah, por quê? O CRB ainda tem uns jogos a mais, porque tem a Copa do Nordeste. O CSA, quando tinha base, ainda tinha uns jogos a mais, por conta de Copa do Nordeste. Mas equipes que só têm o campeonato alagoano, jogam muito pouco, gente. E mesmo assim, o nível dos jogos da Copa do Nordeste aumenta 5 ou 6 jogos a mais para o CRB. O Campeonato Brasileiro também dá 6, 7 jogos a mais para o CRB na temporada. Ele vai chegar o quê? Vai chegar a 30 jogos? Um adversário como o Atlético joga o dobro do que o CRB jogou. E mesmo na Copa do Nordeste, o CRB tem alguns jogos, e no Campeonato Brasileiro, o CRB tem alguns jogos em que a diferença também é essa, como foi a do Aliança. Ele não consegue jogar, ele não consegue competir. Então, a base é estruturar um trabalho, ter sequência do trabalho e ter longevidade no trabalho. Formação de jogadores. Isso é que vai fazer a diferença. Não vai fazer a diferença para o Aliança ganhar do Atlético por 3-1. O que o Aliança pretendia numa Copa São Paulo, por exemplo, ele atingiu. Ele competiu com uma das melhores bases do país. Ele chegou a fazer 1-0 neste time. E o jogo dele foi transmitido para todo o Brasil. Ou vocês acham que pelo menos 1, 2, 3 jogadores do Aliança não despertam o interesse de clubes que estão na Copa São Paulo? De olheiros que estão na Copa São Paulo? E que negócios futuros podem assegurar a sobrevivência, a estruturação do Aliança. Então, quando alguém sem conhecimento for falar de base, assista, estude, acompanhe, porque só resultado não importa. A base é muito mais do que isso. E quando você opina, base fraca, estava ganhando de 1-0 e tomou de 3-1, esse time não presta, reveja seus conceitos. Acompanhe um pouquinho mais a base para entender como ela funciona. Futebol de base não é resultado, é formação. Essa é a diferença básica que, por não entender, é que você critica tanto.